Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos então falar sobre a religiosidade egípcia e terminar falando com características mais atuais, né? Então, olha lá, ó, o que é importante a gente lembrar e o que aparece aqui nessa imagem, né? Nós vamos então refletir um pouco sobre essa questão da religiosidade no Egito Antigo. Então, a religião, naquele momento, fazia parte do cotidiano dos indivíduos, né? E aos deuses eles atribuíam então as cheias do rio Nilo. Lembrando que o rio Nilo é uma dádiva para eles, era um presente. A fertilidade, o momento de cheia e o momento de vazante trazia fertilidade então ali para aquelas terras próximas do rio Nilo. Então, outra coisa, a crença na vida após a morte também era uma característica dos egípcios, né? E as mais variadas festividades, porque muitas festas estavam relacionadas a deuses, né? Mas agora eu pergunto para vocês: vocês sabiam que essas crenças também interferiam na vida política deles, que não estava só relacionada com a questão de festividades? Eles viviam em uma chamada teocracia, né? Ou seja, um governo de Deus, e eles acreditavam então que os faraós eram uma divindade, ou seja, um Deus vivo. Seria uma encarnação aqui, ó, do deus Horus, o deus do sol. Então, para os egípcios, a pessoa mais importante, aquela que governava, né, a região, o faraó, ele era então um deus vivo, né? Além então de viverem em uma sociedade teocrática, né, de teocracia, os egípcios também acreditavam em deuses com características o quê? Misturadas, né, com parte animal e parte humana. Então seriam características antroposomorfistas, que seria então a junção entre um ser humano e um animal. E aí que a gente pode usar como exemplo o caso do deus, né, Anubis, o deus dos mortos. Então, essa era uma característica egípcia, o antroposomorfismo, né? Ou seja, parte humana, parte animal. E aí, essas práticas religiosas, agora eu quero saber de vocês, essas práticas religiosas do Egito Antigo podem parecer diferentes, né? Acreditar que os deuses têm características humanas e características de animais, né? É bem diferente daquilo que a gente conhece hoje. Mas se a gente refletir um pouco sobre o respeito às mais variadas religiosidades, né? Lembrando que do passado e do presente, algumas coisas vão então sofrendo pequenas mudanças. Então vamos entender o seguinte: quando a gente estuda o passado, tá? Como podemos estudar sobre as diferentes práticas religiosas do passado? Nós temos que entender que no passado era uma coisa e com o passar do tempo, dos anos, as coisas podem ir mudando. Então era muito comum as civilizações antigas acreditarem em vários deuses, ou seja, serem politeístas. Hoje, a grande maioria, né, das religiões que existem são monoteístas. Agora, olha lá, com relação ao estudo, né, nas aulas de história. Então, como podemos estudar durante as aulas aqui de história, como a gente pode agir a respeito, né, é, quando a gente estuda essa religiosidade, né, dos povos antigos. A gente precisa respeitar, a gente precisa conhecer, né? A gente não pode julgar, tá? Porque as pessoas possuem escolhas, isso é importante, né? E cada um vai interagir da maneira que achar melhor. Por isso que é importante a gente conhecer e respeitar. E quando a gente traz para a atualidade, nós temos isso aqui, ó, né? Se, por exemplo, dentro da nossa sala de aula, um colega pertencer a uma religiosidade diferente, né, diferente da sua, diferente da minha, como nós devemos agir? Novamente, nós devemos conhecer e respeitar, certo? Então, hoje em dia, né, nós temos aqui, apesar de algumas religiões serem antigas, mas que permanecem nos dias de hoje, nós temos o budaísmo, o catolicismo, o islamismo,
o ortodoxo, o hinduísmo e o judaísmo, tá? Então a gente precisa entender que existem práticas religiosas diferentes que têm, né, a gente pode dizer que tem os seus lados positivos, né, pontos positivos e pontos negativos, contudo, cada um respeita a sua religião, né? Nós temos que entender que não existe algo perfeito, tá? Como isso é feito pelo homem, isso é moldado pelo homem, nós vamos ter imperfeições. Então, nós temos sempre o lado bom e o lado ruim, né, de algumas religiões, tá bom? Então, é importante, assim, só para a gente finalizar, o conhecer e respeitar qualquer religião que a gente possa aí, entrar em contato, beleza? O que eu queria falar com vocês era isso e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!